pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Caio Maleski, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, o De Volta à Itália, o canal de você que sabe que a origem é o destino e que está tentando aí realizar o seu processo de cidadania italiana e vai conseguir, eu tenho certeza disso. E ainda de você que gosta da Itália, que é um entusiasta, que quer morar aqui, que quer de repente estudar. Para você que tem todo esse interesse aí na Itália, em todas essas questões, esse é o canal certo para você acompanhar. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que é a tradução juramentada dos documentos. Em primeiro lugar, se você não assistiu o vídeo do apostilamento de Haia, é altamente recomendável que você assista, porque esses dois passos eles têm uma lógica bem parecida e eles estão bem ligados. Mas antes de tudo, vamos explicar pelo nome. Tradução juramentada, tradutor juramentado. O que significa essa tal palavra juramentado? Um tradutor juramentado é aquele que prestou um concurso público em algum dos estados brasileiros, porque cada estado vai ter sua junta comercial, que inclusive vai controlar o cadastro desses tradutores. E aí já vem logo de início uma primeira dica de segurança para vocês. Quando vocês tiverem dúvidas sobre o tradutor, façam essa consulta no site da junta comercial, por exemplo, São Paulo é a JUSESP, para saber se ele tem realmente aí o cadastro e está tudo regulamentado. Dito isso, quando nós falamos juramentado, o que significa? Como eu disse, eles fazem esse concurso, né, em cada um dos respectivos estados do Brasil, e após isso, eles passando nesse concurso, eles de fato fazem um juramento, por isso a palavra juramentado, vamos dizer assim, a bandeira brasileira, o Estado brasileiro, né, de que eles vão fazer uma tradução fidedigna. O que isso significa? De um jeito mais simples, uma tradução real e fiel àquilo que o documento contém. Então, por exemplo, se ele olhar um nome, se ele olhar uma data, ou se ele olhar, por exemplo, uma característica do tipo, a pessoa ela veio da Itália, ele tem que colocar veio da Itália, tá? Apesar de óbvio, é só para entender essa lógica mesmo. Ele não pode colocar veio do Brasil, ou tá lá veio do Brasil, veio da Itália, porque isso pode mudar totalmente, por exemplo, um processo de cidadania e mudar totalmente o rumo da história. Então ele tem que ser bem fiel àquelas características, dados e etc. que estão nos documentos. Dito isso, como ele fez esse juramento, ele responde sob as penas da lei. Então é diferente de você mandar para um tradutor livre ou basicamente você ir lá e falar, tudo bem, vamos fazer o seguinte, eu traduzo aqui no Google Tradutor da vida e está tudo resolvido. Não. Lembrando, como eu falei no começo, esse passo ele é muito ligado com o apostilamento de Haia, tá? E ele tem relativamente aí uma ligação muito parecida com a lógica do apostilamento de Haia. Lembra que eu falei para vocês? O apostilamento de Haia ele visa dar uma espécie de passaporte para o documento e ele faz esse documento ser válido fora do território no qual ele foi produzido. A tradução juramentada ela vai mais ou menos por esse caminho. Vamos começar aqui novamente pela lógica. Imagina um juiz italiano. Ele abre ali o processo, tá? Ou qualquer outra autoridade italiana. E ele olha e fala, isso aqui tá em português. Ele pode abrir lá, fazer a tradução no Google Tradutor da vida? Não, ele não pode, tá? Então não adianta, ele vai ter que ter essa tradução juramentada. Não só traduzido, como juramentado. Isso é bem importante a gente lembrar. Então, como é que ia ser na prática para isso acontecer? Então é muito mais fácil que cada estado tenha os seus tradutores juramentados. O juiz, quando olha ali, ele vai compreender e ele vai saber que é uma pessoa que fez o juramento ao estado que traduziu aquilo. Ela tem responsabilidade sobre aquilo, ok? Dito isso, por que isso é tão essencial? Quando nós vamos fazer o processo de cidadania, se nós não tivermos o documento, como eu falei, apostilado, traduzido e seguindo todos os requisitos da circular K28 aqui da Itália, certamente nós vamos ter um indeferimento desse processo. Então você pensa, todo o gasto, o investimento aí de tempo, de todas essas questões, para depois você ter um indeferimento lá na frente, será que vale a pena? Então é muito importante não pular nenhuma dessas etapas. Tá? Porque aí se torna mais ou menos como uma camisa de botões como essa que eu estou vestindo. Se você começar a colocar o botão no lugar errado, você vai ter que desabotoar tudo de novo e começar tudo de novo.
E muito importante, antes de traduzir, não se esqueçam de ver também o nosso vídeo de retificação. É preciso retificar esses documentos, porque a gente tem que traduzir o dado também que já foi retificado, senão o juiz vai ter acesso àquela certidão antiga com um teor antigo. E aí não adianta muita coisa, ok? Então sempre respeitem os passos um a um e não adianta a gente ter pressa, não adianta a gente pular etapas como eu acabei de falar. Se você curtiu esse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, com aquela pessoa que está buscando a cidadania italiana ou ainda com aquela pessoa que simplesmente precisa às vezes fazer um outro ato, como está buscando visto de estudos ou qualquer outro ato de transcrever um casamento e ainda está com dúvidas sobre essa fase aí da tradução. Um grande abraço e continuem nos acompanhando aqui no canal. Até mais!